mundo cada vez mais perverso e pervertido, nasce uma onda conservadora. Mas afinal, você sabe o que é ser um conservador? Fique agora com as palavras de Nicolas Ferreira. E sou um dos coordenadores aqui da parte de estudo, da Direita Minas, e hoje a gente vai falar o que é ser conservador. E de início, eu queria mesmo perguntar, assim, bem breve mesmo, que o nosso tempo é curto, algumas pessoas para estar falando o que é o conservadorismo para você. Eu sei que direitista gosta de falar muito, né, Bruno? Mas para ser sucinto aí, então, se alguém puder falar, o que é conservadorismo? Sem briga, tá, gente? Pode ir. Bacana. Para quem não ouviu, ele disse que ele entende o conservadorismo como a preservação da moral e dos bons costumes. E entra muito nessa linha mesmo. Só queria ler com a definição do Roger Scruton. Ele é um dos filósofos assim, mais proeminentes com relação ao conservadorismo. Ele é inglês e ele diz o seguinte: conservadores são pessoas que estão cientes do fato de que herdaram algo bom, uma ordem social, um sistema político, uma cultura, uma tradição jurídica, e eles querem permanecer com isso. É isso que significa ser conservador, querer conservar coisas. Mas sabem que também tem que criar compromissos para isso. Para eles, a atual ordem existente é importante. O reconhecimento de que é mais fácil destruir coisas do que criá-las. Então, em primeiro lugar aqui, eu já queria dizer que é o seguinte: o conservadorismo, ele não é uma religião e muito menos uma ideologia. Ele não tem um livro sagrado, como por exemplo o cristianismo tem, que é a Bíblia, e nem como, por exemplo, a esquerda tem, que no caso é o Capital, que no caso seria de Karl Marx. Ninguém inventou o capitalismo, por exemplo. Não tem nenhum escritor que inventou o capitalismo, muito menos o conservadorismo. Mas hoje aqui eu trouxe para a gente 10 princípios com relação ao que é o conservadorismo de Russell Kirk. Alguém já ouviu falar de Russell Kirk aqui? Levanta a mão, por favor, quem sabe? Esse que é grosso? Não, isso daqui é do... Não, isso aqui não. Quem já ouviu falar em Eric von Galen? Isso, Vogel, isso. Desculpa a tradução. Ele não fala inglês. É verdade, não fala inglês. Quem já ouviu falar em Mises aqui? Mais pessoas. Quem já ouviu falar na Carreta Furacão aqui? Só pra mim. Todo mundo, né? Então não é porque, percebe-se, que nós como conservadores, muitas vezes a gente vive algo, porque a gente vai entender que o conservadorismo de fato é mais relacionado a um caráter, a uma maneira que você vê a ordem social das coisas, do que realmente algo que você se apega como uma ideologia marxista, por exemplo. Mas eu atento a todos para a gente realmente buscar saber aquilo que a gente vive, que no caso é a origem, e não tem como você saber aquilo que a gente vive se você não estudar, se você não ler. Com relação mesmo ao Russell Kirk e outros, por exemplo, como o Roger Scruton, os livros deles são a base mesmo daquilo que a gente vive. E ele dá uma definição, o Russell Kirk já começa no livro dele dizendo o seguinte, que o conservadorismo é a negação da ideologia, é um estado da mente, um tipo de caráter, um modo de olhar para a ordem social civil. Então de cara ele já fala que o conservadorismo não é uma ideologia. Por quê? Geralmente a gente pensa em ideologia como se fosse simplesmente um conjunto de ideias. Fala, não, eu tenho minha ideologia, mas na verdade a gente tem que quebrar isso, porque de fato o conceito de ideologia não é esse. A primeira vez que a palavra ideologia ela foi falada foi da boca de Napoleão Bonaparte, no final do século XVIII. E ele usou essa palavra para se referir aos seus opositores, e ele chamou eles de ideólogos. E Marx, muito esperto, como sempre, pegou essa palavra e conceituou ela como a gente conhece ela hoje, que no caso significa como se fosse uma roupagem de ideias. O que isso quer dizer? São ideias que na verdade são usadas como uma capa como posso dizer, para maquiar o real interesse por trás. Por exemplo, a ideologia marxista, ela usa as ideias, feminismo, a ideia do MST, o ativismo gay, para poder mascarar o real objetivo dele. E o objetivo dele, Marx e Antônio Gramsci já deixou muito claro que o primeiro obstáculo para eles poderem atingir mesmo o comunismo é a questão do cristianismo. Então, na verdade, eles não querem igualdade para as mulheres ou liberdade para as pessoas do campo, eles não querem isso. Eles querem, de fato, acabar com uma estrutura, uma ordem social, que no caso ela é constituída pela família, A família é um instituto, digamos assim, o menor que nós temos, mas que os laços são os mais fortes, entre o pai, entre a mãe, entre o filho e entre o outro filho. Então, é o tipo de
de obstáculo que a esquerda ela tenta quebrar, e no caso não é uma ideologia por esse simples fato. E hoje eu trouxe aqui 3 dilemas morais para a gente tá discutindo. Porque o primeiro princípio que Russell Kirk fala é que ele diz o seguinte: primeiro, o conservador acredita na existência de uma ordem moral perene. O que isso quer dizer? Uma ordem moral eterna. Então aqui tem, deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Eu quero só que, por exemplo, essa parte aqui divide em 3, tá certo? Eu vou dividir um dilema para cada um. Eu trouxe esses dilemas morais, mas para a gente perceber o quão é complicado mesmo entre nós conservadores, tem opiniões diferentes, e para a gente perceber algo mais importante, que nós somos regidos por uma ordem moral. Alguém lê o nosso aí, por favor, cara, em voz alta aí. Você é um funcionário da FUNAI, trabalhando na Amazônia sob ordem expressa de jamais intervir na cultura indígena. Passeando perto de uma clareira, nota que Yanomamis estão envenenando o bebê de uma índia, que está aos prantos. Você impediria a morte do bebê? Então, o nosso grupo unanimamente falou que interferia. A gente até chegou a comentar que pra gente é muito fácil, no caso, intervir em uma cultura onde mata, no caso, crianças, talvez porque ela tem um problema mental ou por qualquer outro tipo, porque realmente a gente sabe que a vida é um valor que está superior à cultura, né? Mas em uma sala de aula, por exemplo, esses valores estão totalmente distorcidos. Essa mesma discussão já teve dentro da minha sala de aula e eu tive que quase me esganar para falar que a gente tinha que intervir, por exemplo, na cultura nazista. Porque se é para respeitar todas as culturas, a gente vai ter que respeitar a cultura nazista, a gente vai ter que respeitar o Estado Islâmico e não vamos poder intervir. Então é bom a gente ter esse tipo de discussão, mas nem é para dar talvez uma resposta certa e uma errada, embora tenha certa, embora tenha errada. Mas é para a gente mesmo discutir com relação que uma sociedade na qual homens e mulheres são regidos pela crença de uma ordem moral, um senso de certo e errado, ele é fortalecido. O que isso quer dizer? Imagina se a gente não tivesse nenhum senso de moral aqui agora, não tivesse nenhuma ordem que regesse as nossas escolhas. Ou a gente simplesmente ia escolher a escolha, no caso, errada, ou simplesmente a gente ia na aleatoriedade. E para a gente perceber que a linha de raciocínio que você teve, talvez pensar, poxa, será que eu salvaria a menina, a criança que foi envenenada? Será que... Qual foi o outro exemplo mesmo? No seu país, a tortura de prisioneiros de guerra é proibida. Você é tenente do exército e recebe um prisioneiro recém-capturado que grita: alguns de vocês morrerão às 21h35. Suspeita-se que ele sabe de um ataque terrorista ou no boate. Para saber mais e salvar civis, você o torturaria? Sim ou não? Por exemplo, nesse caso, não é um caso simples. Por mais que seja com relação, por exemplo, à tortura, não é um caso simples. Mas o que eu chamo a atenção de todos aqui é o seguinte: para a gente chegar numa linha de raciocínio, para falar isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso não é, nós temos que ter foram anos e anos de experiências, de testes em civilizações, foram anos e anos que filósofos dedicaram sua vida para poder chegar numa linha de raciocínio que é certa. Então a moral, né, que nós temos hoje, ela não vem simplesmente à toa, ela é regida. E pelo menos eu, tá certo, como cristão, não vou adentrar dentro dessa parte, mas eu, pelo menos como cristão, eu tenho Deus como a fonte moral. Pelo que eu já estudei, pelos filósofos que eu já li, eu não vejo outra fonte moral a não ser Deus que dá essa possibilidade, né? E com relação ao ateu, por exemplo, né, eu ia entrar a respeito disso, não é necessário, né, que, por exemplo, para mim ser conservador eu tenho que ser cristão, porque a gente estaria sendo muito hipócrita, porque não são todos cristãos que são bons e não são todos ateus que também são ruins. É possível, por exemplo, ser ateu e ser bom? Sim. Então é possível ser conservador e ser ateu, isso não tem nenhum problema. Mas com relação à moral, né, o conservador, o primeiro princípio que ele coloca aqui é que o conservador ele acredita na existência de uma ordem moral eterna. O segundo, ele diz o seguinte: o conservador adere ao costume, às convenções e à continuidade. Por que o costume? Juninho, o que você faz quando a primeira vez você vê seu pai e sua mãe? Benção. Você pede benção. Talvez que vocês vão ler, normal. Exatamente. É a primeira coisa. E por que o costume? Porque o costume é algo que tem hora que é pouco valorizado por nós, e para quem destrói o costume, ou a pessoa não sabe a importância que ela tem, ou sabe a importância que ela tem, por isso ele quer destruir. Por quê? Porque os costumes ele é algo que ele mantém a nossa sociedade. Por quê? Por exemplo, Juninho, a primeira coisa que ele faz quando ele vê o pai e a mãe dele é o quê? É pedir a benção. Outro costume muito que nós perdemos, que eu vejo hoje: quando eu estava na primeira até a quinta série mais ou menos, eu cantava o hino nacional toda vez que chegava na minha sala de aula.
E isso se perdeu completamente, a chegar no nível de um dia eu for cantar o hino nacional na minha escola e eles passaram um funk no hino nacional. Para você ver o tanto que é desrespeitoso com relação, né, à imagem do país. Internacional. Daqui a pouco, exatamente, vão cantar o hino de Cuba, vão cantar o hino de Venezuela. Mas Para dar um exemplo, ontem na audiência que estava rolando na Câmara, a Cida Falabella, né, do pessoal, falou que era um absurdo que na época dela obrigavam os alunos a terem aula de moral cívica, cantar com orgulho a bandeira, enquanto brasileiros de verdade estavam sendo torturados. Então você já viu Era obrigado a carregar a bandeira. Eu era um brasileiro de mentira na época dela. A Cida Falabella do Sol, ontem lá Então, um posto de coerência. Então essa questão dos costumes. As convenções, por que as convenções? As convenções são nada mais nada menos do que as leis, né? Se você tiver oportunidade para estudar, por exemplo, a história do direito, né, você vê que hoje nós temos as bases do nosso direito, o direito romano. Tá certo? E por mais que eu estudo direito, eu vejo que o direito romano ele tem várias falhas. O nosso próprio direito brasileiro ele é extremamente falho com relação, por exemplo, ao direito penal. O direito do trabalho, por exemplo, tem bases totalmente fascistas, né, do Mussolini, que joga tudo simplesmente para o Estado e coloca o empregador totalmente submisso ao empregado. E nós vemos que nós podemos pegar como, por exemplo, o direito dos Estados Unidos. O direito dos Estados Unidos houve até o momento, foram 27 emendas. Desde 1789 foi a primeira Constituição. Ela tem apenas 7 páginas, a original ainda em pergaminho. E o Brasil, ele tem simplesmente nada mais nada menos do que 80 modificações na sua Constituição Federal. Então o que isso quer dizer? Uma Constituição totalmente fraca, uma Constituição sem poder jurídico, que na verdade pode colocar sendo certo, sendo errado, daqui a uma semana colocar uma emenda e colocar como se aquilo dali anteriormente fosse errado. Tem um texto de um grande articulista brasileiro da década de 50, se eu não me engano foi o Fernando Sabino. Ele chegou numa biblioteca jurídica em Portugal, aí tinha a Constituição de todos os países do mundo, menos a brasileira. Aí ele perguntou pro cara que era o curador da biblioteca, mas por que não tem a Constituição brasileira aqui? Aí o curador falou, nós não publicamos o periódico. Top! Então, no caso conservador, ela adere ao costume, as convenções, que seria, né, a lei, e a continuidade. O que é a continuidade? Ela engloba, no caso, também os costumes, que é o quê? É vincular geração em geração. E eu vejo muito isso com relação a respeitar as autoridades. Hoje, né, o respeito, por exemplo, com os pais está totalmente defasado. O respeito com as autoridades, por exemplo, a polícia militar, né, a instituição polícia militar, né, o respeito com relação às instituições, que seja, né, a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja de um modo geral, e isso se perde muito. Então a ordem, a justiça, a liberdade, elas são produtos e um resultado de anos e anos e anos e anos e anos de experiência. E o terceiro princípio que ele diz é o seguinte: conservadores acreditam no que pode ser chamado de princípio da prescrição. O que é o princípio da prescrição? Ele diz que nós conservadores temos um senso que é o seguinte, que o homem moderno, a pessoa moderna, ela é como se fosse um anão em cima de um gigante. Ele consegue ter a vista mais além do que o gigante, mas só porque, no caso dependente da estatura do seu antecedente. Então hoje, tudo que, né, as feministas, por exemplo, têm, né, os adolescentes têm, tudo que as pessoas que reivindicam direitos têm, é porque uma vez, né, antigamente, foi-se conquistado a liberdade, foi-se conquistado a justiça, foi-se conquistado o direito ao voto, por exemplo, das mulheres, sem precisar mostrar os peitos, foram conquistadas várias coisas sem depender do esforço dela de hoje. Então hoje nós vimos que o quê? Que a pessoa, por exemplo, né, uma feminista, né, que é mestre em, por exemplo, odiar sua família, em colocar a culpa no pai, em colocar a culpa na mãe, menos nela mesma. Ela só consegue ter a possibilidade de fazer isso porque um dia foi possível ela estar viva porque o pai dela serviu ao exército, o pai dela foi lá na linha de frente, morreu para guardar a vida dela. Então, essa questão do chamado princípio da prescrição é que o conservador ele obedece o precedente, que hoje tudo que nós temos de deveres e de valores e de direitos foi porque outrora foi conquistado anteriormente. Você queria falar, mas... Os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que as coisas lá funcionam, porque, tipo assim, eu já vi um documentário chamado A Saga dos Estados Unidos, que conta a história desde a colonização, fala, foi marcado por guerras, isso e aquilo. Agora, quando você vai ver a história do Brasil, é tudo uma farsa, tipo assim, os caras
pegar pelo emprestado e falar, vamos pro Brasil. Sim, exatamente. E jogando, agora se compara um país com outro aí. Sim, e é uma questão mesmo que a gente vê muito clara, que, por exemplo, você pega a cultura oriental e a cultura ocidental, né, quantos anos já, né, que existe, né, a cultura ocidental e que nós temos, né, a liberdade, por exemplo, como eu disse no grupo aqui, não que seja uma conquista do Ocidente, mas hoje a mulher pode andar quase seminua na rua e nenhum homem vai chegar e vai apedrejar ela. Mas vai andar assim lá no Irã, vai andar assim, né, lá no Vietnã. Isso não é possível, né? Por quê? Porque lá, né, os defensores mesmo do Islã, do Estado Islâmico, a pessoa, uma mulher, por exemplo, que comete adultério, ela é apedrejada até a morte. Né? Eles, semana passada, mataram, se não me engano, foram 8 ou 10 cristãos, simplesmente porque eles confessaram cristãos. Né? Eu esqueci de mencionar aqui, mas com relação à ordem moral, eu dei uma pesquisada com relação à crença dos ditadores comunistas. E eu fui ver que Pol Pot, né, que foi o ditador em Camboja, Mao Tse Tung na China, Stalin, né, na URSS, o Kim Jong-un também na Coreia do Norte, todos eles, ou eles eram ateus ou eram antissemitas. Quer dizer, né, eles perseguiam mesmo, sim, cristãos. Na Rússia mesmo, né, houve diversos genocídios mesmo contra os cristãos, e percebe-se mesmo que o objetivo deles, como eu disse, eles de fato têm uma ideologia. Eles utilizam ideias para mascarar o real objetivo deles, que no caso é ou matar cristão ou acabar mesmo com o cristianismo. E o quarto é o seguinte: conservadores são guiados por seu princípio de prudência. É bem óbvio mesmo, né, que o Burke ele concorda com Platão que num homem de Estado a prudência seja a maior virtude. Por quê? Por exemplo, é fazer uma diferença com relação ao conservadorismo e o liberalismo, né? Nós conservadores mesmo, nós não temos a pauta, né, de liberação de drogas. E por quê? Porque nós acreditamos que todo tipo de mudança que vai ocorrer na sociedade, ela deve ser feita de uma maneira prudente. Porque a gente sabe que toda a construção que houve anteriormente foi muito valorosa e ela destruída, ela gera muito mais impactos do que a gente simplesmente alterar algo. Então, por isso, com relação à mesma liberação de drogas, é algo que nós devemos sim estudar, é algo que nós devemos sim problematizar, mas por que o conservador já não faz igual o liberal, que fala, não, tem que libera mesmo a maconha, a cocaína, a droga, todas as drogas, que o mercado regulariza e todo mundo está tranquilo, né? Ou se não, quer comprar um iPhone, eu posso vender meu rim, o corpo é meu direito individual, eu faço o que eu quiser. Mas o conservador ele acredita no princípio da prudência, que nós devemos ser prudentes com relação às mudanças que ocorrem na sociedade. E eu achei bacana essa frase que ele fala o seguinte: reformas repentinas e profundas são perigosas como cirurgias repentinas e profundas. Né? Uma cirurgia, por mais que seja, né, tranquila, se ela for feita de maneira rápida, ela pode ocasionar muito mais problemas do que talvez o tempo de pensar e solucionar ela de maneira correta. O quinto, conservadores prestam atenção ao princípio da diversidade. O que isso quer dizer? A ideologia marxista, ela prega o que é igualdade. Ela erra onde? Ela erra no princípio. O que é o princípio? O princípio, ele delibera todas as outras continuidades, como se fosse a raiz. A raiz é o princípio e essa árvore é o resto da linha de raciocínio. Esse princípio é o quê? Marx, ele coloca igualdade é igual justiça. Igualdade é um princípio, justiça também é um princípio. Mas quando você coloca desigualdade na linha de raciocínio, desigualdade é igual a injustiça. E se você perceber, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma desigualdade, onde um cara ganha 15 mil e outro ganha 150 mil reais. Alguém queria ter essa desigualdade? Eu queria ter essa desigualdade. Eu ganho 15 mil e outro 150 mil, por mim tranquilo. E isso não quer dizer que é uma injustiça, ou que lá ocorre a pobreza, ou que lá está ocorrendo uma desigualdade que é ruim. Lá no caso da Venezuela, por exemplo, ou em Cuba, já tem a questão da igualdade, mas a igualdade onde todos são pobres. Então não quer dizer que a igualdade ela gera justiça e que a desigualdade ela gera injustiça. Então essa questão do princípio da diversidade é dizer mesmo que nós somos diferentes, que nós temos virtudes diferentes. A aristocracia mesmo é o quê? Aris, virtude, cracia, né? A virtude em produzir o quê? Conhecimento. Cada um tem uma condição diferente de produzir e receber conhecimento. Mas a esquerda ela não entende isso. Do tanto que nas salas de aula, por exemplo, né, no livro, né, A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, ele diz que o quê? O aluno
está no mesmo nível que o professor. E isso é errado. O professor ele tem que instigar o aluno a fazer com que aquilo que de princípio seja chato, que seja saboroso aos olhos do aluno, para ele poder entender. Então, com relação mesmo à teoria marxista, né, que diz com relação aos trabalhadores, o que ele dizia? Os trabalhadores vão fazer uma revolução com o proletariado, vão chegar ao poder e depois todo mundo vai ser igual. Mas isso é totalmente uma farsa, né? Quem prometeu o paraíso na terra não foi Deus, né, velho? Foi o diabo. Então, Marx aí, né, o vulgo Satanás, e isso entra em outro princípio, que é o sexto, que diz o seguinte: conservadores são refreados por um princípio da imperfectibilidade, que é exatamente o que você diz. É reconhecer que nós não somos perfeitos. Porque, sendo um homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita pode ser criada. Que é, de fato, o que é a utopia marxista. Porque a utopia marxista é o seguinte: se nós chegarmos ao proletariado, chegar ao poder, tudo será perfeito. Porém, nós percebemos que isso não ocorre, porque o ser humano, onde existe ser humano, há de ocorrer a imperfeição. Então não tem como, por exemplo, você colocar, né, como mesmo você diz, colocar como se todos nós fôssemos iguais. A única igualdade que nós temos é que todos nós somos diferentes. Essa é a única igualdade que nós temos. Eu sou diferente igual a todo mundo. Porque no esporte a gente vê a diferença clara. Por exemplo, não é porque que você, por exemplo, você pode dar, deixa eu ver aqui, você pode dar pro Chicharito o melhor chuteira, o melhor tudo, mesmo assim ele nunca vai jogar mais que o Neymar. Você pode dar todas, talvez consiga, não, talvez consiga, você nunca viu jogar bola. Você pode dar, pra mim, você pode dar todos os equipamentos de futebol americano, você pode me dar capacete, chuteira, eu nunca vou conseguir quebrar um cara de 2 metros. Talvez consiga, mentira, não vou conseguir. Mas, de fato, é algo que você vê a diferença, nós somos diferentes. Então essa questão mesmo do princípio da imperfectibilidade é que nós não somos perfeitos e nunca vamos conseguir alcançar nessa terra uma ordem social que seja perfeita. Vamos lá, o sétimo: conservadores estão persuadidos de que propriedade e liberdade estão intimamente vinculadas. Isso aqui talvez seja um dos mais importantes. Com relação à propriedade privada, talvez a gente ache que assim, não, propriedade privada é a minha casa, ou senão, né, eu quero ser empresário e eu quero estabelecer ali o que eu quero fazer, eu quero ser dono do meu próprio nariz, do meu empreendimento. Mas isso é um direito que hoje está sendo muito perdido. Por quê? A esquerda ela faz com que você seja dependente dela desde o nascimento até o seu túmulo. O que isso acontece? Porque hoje a pessoa, por exemplo, se ela não tem dinheiro para conseguir uma clínica, para poder se recuperar de uma questão de saúde, ou se não ter uma educação, ela vai ter que recorrer a quem? Ao Estado. Então hoje a gente percebe que a propriedade privada ela é muito importante pela questão da liberdade. Eu fiz um vídeo desse no Facebook que eu fiquei tão invocado, eu fui igual eu, Gabriel lá, fiquei invocado, fiquei zoado, fiquei enrolado, fiquei muita coisa, fiquei tudo, fiquei indignado, fiquei extasiado. Por quê? Porque chegava um rapaz falando assim, não, porque você vai ver, olha assim para uma fábrica, quem bateu laje lá foi o pobre. Quem acorda todo dia 6 horas da manhã pra fazer o pão lá? É o pobre. Quem que não sei o que lá? É o pobre. Eu fiquei pensando assim, caraca, quem criou o tijolo? Quem fez a máquina que esse operário tá no caso, utilizando? Quem foi o cara que bolou toda a estrutura da fábrica para um cara não passar e não morrer com uma esteira no meio da rua? Quem foi o arquiteto que pensou em tudo isso? Foi o pobre? Foi o operário? Talvez sim, talvez não. Mas foi tão incrível que parece um mel na sua boca quando você olha realmente, né? É o pobre que acorda de manhã. Eu tenho que ser mais grato ao pobre, né? Eu tenho que ser, né? Eu queria ser pobre, porque, né? Então, assim, é tanto vitimismo, cara, em cima de uma questão que a gente tem que parar pra pensar nisso. Que, por exemplo, quando você pensa numa fábrica, eu tive a oportunidade de ir na Magnesita, cara, tudo bem, os operários estão lá, realmente não são pessoas abastecidas financeiramente, mas são pessoas que elaboraram ali, por exemplo, a questão da fábrica, que foram anos de estudo de arquitetura, de engenharia, a máquina que ele está criando. Cara, sinceramente, alguém, por exemplo, se você voltasse 60 anos atrás, alguém te perguntasse assim, pô, cara, que bacana, hein? Você veio do futuro, fala as novidades pra gente aí, ó, como é que faz a televisão? Eu não faço a mínima ideia, velho, eu acho que eu fui o pior cara pra voltar no passado, porque eu não sei nada, eu não sei como fazer um rádio, eu não tenho ideia como o William Bonner fala e eu vejo, velho, passa dentro, eu não sei. E é uma coisa mesmo que a gente... Como que eles conseguiram fazer esse trem? Por exemplo, o iPhone, cara, você liga, você tira uma foto, você manda pro pessoal no Japão, lá nos Estados Unidos. E são coisas que nenhuma ideia que mudou o mundo saiu dentro de um escritório, de um gabinete de vereador, velho.
ou dentro do gabinete de um senador, ou em Brasília. Toda mudança que gerou impacto para o mundo benéfico saiu dentro da cabeça de pessoas, indivíduos. Ou se não, de grupo de indivíduos que criaram as empresas, que dedicaram sua vida, igual, por exemplo, o Steve Jobs, para poder ali se matar ali quase, acabar com amizades, ter que trabalhar até 1h da manhã, 2h da manhã, para poder desenvolver hoje que o esquerdista fica tirando foto para poder falar mal do McDonald's. Gente, só para finalizar aqui, o 8º e o 9º e o 10º, eles são muito parecidos. Eles meio que retomam mais ou menos o que eu falei anteriormente. Então é o seguinte, quem não conhece, né, nunca ouviu falar, por exemplo, do... gente, só um minutinho aqui. Quem não ouviu falar, por exemplo, do Russell Kirk, ou se não do Roger Scruton, é bom a gente se preparar, porque tem uma coisa que o Olavo de Carvalho falou, quando eu vi os vídeos dele, cara, que tipo assim, mudou minha vida mesmo. É com relação ao seguinte, cara, você não estuda simplesmente para você obter conhecimento e acabar com o professor esquerdista no debate. Se bem que é muito gostoso, eu reconheço. Porém, esse filme não tem desse. Porém, o que acontece? A gente tem que estudar, cara, e ele diz essa frase, talvez possa ser um pouco, é muito dramático em cima disso, mas não é. Eu de verdade estudo, e ele diz, estude para a sua salvação. Não tirando questão mesmo de cristianismo, nada disso, mas para você entender, cara, o sentido da vida. Porque se você, por exemplo, vive uma vida, sabe, tipo assim, o cara chega pra você e fala assim, não, porque propriedade privada é isso e isso, fala, beleza. Aí o outro chega e fala, não é isso, aí você, tá, beleza. Então assim, é o que Shakespeare fala, se você não sabe para qual caminho seguir, todos os caminhos são errados. Então a gente tá aqui, o OJS também estava hoje de manhã fazendo reunião também para poder estar indo no acampamento também da Uni para se preparar para poder acabar com eles estão indo no congresso da Uni, eu acho que é o 50º, 70º, alguma coisa, congresso da Uni que vai ter. Mas não é que não. Não, mas eu não vou não. Falando que... Tá dando como exemplo o povo. Nós, da mesma maneira que nós estamos aqui, eles também se preparam e eles têm muito tempo livre para estudar, para fumar maconha, para tocar violão, para bater palmo pro sol. Então, é esse tipo de coisa que a gente mesmo tem que se preparar, por quê? Porque aquilo que eu falo, hoje a gente tá aqui, talvez, fala, pô, velho, no sábado, 2h da tarde, ficou ouvindo respeito ao conservadorismo, que merda. Mas quando você estiver enfrentando um professor dentro da sala de aula, que você vê que dali vão sair professores que vai ensinar seu filho, dali vai sair médicos que vão receitar maconha pro seu filho para ele acalmar a depressão dele, dali vai sair políticos que vão elaborar leis para poder liberar a questão do sexo para 12 anos de idade, para poder fazer... Condena o castigo, né, na criança. O castigo na criança para poder jogar você, pai, que dá um tapa no seu filho, para cadeia. Então esse tipo de coisa é muito importante, a gente tem que se preparar. Porque eu falo sempre com o Juninho, falo com o Jardim, falo, cara, a gente para fazer uma manifestação é muito top. A gente chegar e colocar no Facebook lá, ver só reacionário cabuloso, bota o Bolsonaro toda hora, isso é muito bom também. Mas num dia que a gente tá de frente com esses caras de merda que a gente tá falando aqui, a gente vai ter que ter tudo que a gente colocou aqui, que é a prudência, que é o respeito, que é o preparo no conhecimento para falar aqui, o que você tá falando aí, ó, Russell Kirk fala isso, Marx, que você não lê, mas eu li, fala isso. E tudo também na tranquilidade, é lógico, eu já sou um pouco estressado, mas eu consigo ter ali um equilíbrio para poder estar conversando com esse tipo de pessoa. Mas o que eu mesmo, quando até o Jardim falou a respeito do que é conservadorismo, a minha meta, o meu objetivo mesmo é fazer que todo mundo saia daqui talvez um pouco reflexivo com relação a isso. Porque eu perguntei aqui mesmo, né, quem conhece o Russell Kirk, quem conhece o Roger Scruton, por exemplo, depois perguntei quem conhece Mises, mais pessoas conheciam Mises. E Mises nem conservador ele era libertário. Não tão libertário quanto de hoje, mas ele era mais da parte do liberalismo. Então a gente nem conhece nem os caras que a gente fala que a gente é. Então, para a gente realmente se empenhar em cima disso, porque é muito importante, porque isso impacta todas as nossas gerações futuras, tá certo? E agora, para finalizar, isso foi tudo que eu queria dizer, viu, gente? Muito obrigado por todos que estão aqui.